Irmãos que estão aqui, Senhor, Pai, eu peço que o Senhor abra o nosso coração para que a gente possa ouvir a Tua palavra e peço que a Tua palavra fixe nos nossos corações, ó Pai. Essa é minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Queria perguntar aqui para vocês, como é que vocês estão vendo? A tela tá normal aí, né? Tá só o estudo, né? Aí na tela? Ou tem mais alguma interferência de outra coisa? Tá normal, Jô. Tá. Então, hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 7 de Oséias. Então, quem está com a Bíblia aí, abra, por favor, para me auxiliar aqui na leitura desse capítulo, que tem 16 versículos. E eu vou pedir vocês que me auxiliem lá na leitura. Então, quem está ouvindo, não foge, fica aí comigo, por favor, para estar me ajudando aqui. Esse capítulo 7 ele nos traz três pontos importantes assim sobre o povo naquele momento ali que eles estavam, o povo de Israel. Ele traz ali a questão da desobediência do povo, traz também ali a questão sobre o desejo de Deus ali em trazer remissão ali para o povo, traz também essa questão da influência dos estrangeiros na vida do povo. E o contexto histórico, para quem não estava aqui nas outras aulas, é o contexto em que Oséias, um profeta de Deus, ele foi chamado pelo Senhor para levar a palavra de Deus ali sobre o povo de Israel. E aqui nós nos colocamos, nós temos o contexto histórico de dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E nós temos aqui o reino do sul, que é ali a questão de Judá, onde tinha ali o templo de Jerusalém, onde realmente era o templo ali, onde tinha o lugar para sacrificar ali a Deus, somente a Deus o Senhor. Mas, por outro lado, nós vamos ver ali o reino do norte, que é justamente onde foca aqui essa profecia de Oséias. Mas por quê, né? Porque quando nós vemos lá na história de Reis, Primeira Reis, então se você quiser se contextualizar melhor, depois dessa aula você pode voltar lá em Primeiras Reis e ler ali sobre essa história. E aí você vê. Tudo bem, Valmira, não tem problema, tá? Então você vê ali que Jeroboão, quando ele tem ali aquela desavença com Roboão, que Roboão não queria ali fazer o que o povo queria, que era diminuir os impostos, ser um rei mais amigável, então ele não quis continuar ali com a sua maldade, então o povo se rebelou ali, e muitos daqueles povos, eles entraram ali em conflito, né, não quiseram mais ser submetidos ao governo de Roboão, então eles ficaram com Jeroboão. E aí foram divididas, tem até ali a questão do homem que estava ali com a sua capa, que foi rasgado, e aí pediu para Jeroboão escolher os pedaços da capa, e Jeroboão escolheu 10 pedaços. E a questão de Jeroboão não foi uma questão que ele entrou ali no governo, né, porque ele quis, mas tem uma questão ali de Deus. Deus quis que ele estivesse ali. Então, a gente vê ali Jeroboão com as 10 tribos ali, né? E ali estabelece o reino do norte, que é Israel. Mas acontece o quê, né? Que lá no reino do sul, onde tinha Jerusalém, que era onde o povo ia ali anualmente ali sacrificar o Senhor, era onde tinha Roboão. Então, o que foi que Jeroboão pensou? Ora, vou aqui construir deuses para esse povo, para que esse povo não desça até lá o reino do sul, e aí esse povo se rebele contra mim. Então ele queria o quê? Ele colocou aqueles deuses, não na intenção de que ele fosse ali adorar aqueles deuses, né? Mas na intenção de que o povo tivesse algo para adorar e não descesse ali para o reino do sul e ficasse ali estabelecido e depois se rebelasse contra ele, Jeroboão. Então é essa questão, o contexto histórico que nós temos, e Oséias vem justamente nesse momento, onde Deus pede para Oséias ali casar com a mulher, com a prostituta, e aqui nesse momento, aqui nesse livro, nós vemos aqui uma forma mais poética de Oséias trazer essa relação de desobediência do povo. Lá em Primeiros Reis, nós vemos a questão histórica mesmo, como era a relação do povo com o rei, e aqui nós vamos ver a questão mais do povo em relação a Deus, realmente a desobediência. E aí nós nos encontramos aqui no capítulo 7, onde nós vamos abordar esse assunto, abordar aqui os versículos. Passando aqui o slide, espero que vocês estejam vendo aí direitinho. E aqui o primeiro versículo que nos traz aqui essa relação aqui de desobediência e desejo de Deus,
para que esse povo fosse se redimir, é o versículo 1. É o primeiro versículo aqui de Oséias, e eu vou ler aqui. E aí, se preparem aí para ler o seguinte aí, por favor, peguem aí suas Bíblias. E aí, eu peguei na versão King James, eu acho que é assim que fala, que é KJA, e tem outras versões, NVI, tem Almeida Corrigida, enfim, tem várias versões, tá? Mas o sentido do texto é o mesmo. Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samaria, porquanto vivem na prática do engano e das fraudes. Ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas. Então, aqui nós vemos, assim, como Deus, ele vê ali a maldade desse povo aumentando, né? Deus ali mandava os seus profetas, mandava ali para que levasse uma palavra, para que esse povo se arrependesse dos seus pecados, de sua maldade, mas o povo não voltava atrás. O povo, mesmo que voltando atrás, era numa direção errada, a direção que não era o que Deus queria. Então, aqui nós vemos como o povo, ele continuava ali com aquela maldade. Aqui a gente vai ver Efraim e Samaria. E aí uma questão importante sobre Samaria, que até vi na pregação que eu fui na igreja esse domingo, que o preletor estava falando sobre a questão de Samaria, aqui, né, como lá daquele povo, lá a gente vê a história da mulher samaritana, ok? E a gente vê lá como o povo samaritano tinha essa relação distante dos judeus, essa relação de que eles adoravam lá no templo e os samaritanos não poderiam ir lá para adorar. Então, os samaritanos procuravam um lugar para adorar. E aquela história lá da mulher samaritana, que ela passa, aquela questão ali dificultosa que ela tinha em relação a Jesus, vender daqui, vender dessa relação, onde o povo teve deuses para adorar, porque não podiam descer lá ao templo de Jerusalém. Então, eles adoravam seus próprios deuses. Aqui nós vamos fazer aqui uma divisão, né? Vamos fazer umas 4 divisões, do versículo 4 do versículo 1 ao versículo 4, perdão, do 5 ao 8 e sucessivamente, para que a gente faça aqui um mix, né, em relação aos versículos, e a gente procure ter o mesmo entendimento sobre o que estava acontecendo. Aqui do versículo 1 ao 4, a gente vê a questão do mal de Efraim. Nesse primeiro versículo é bem enfático, que a gente vê sobre como Efraim tinha ali a maldade, como os crimes, ao passar do tempo, aumentavam em vez de diminuir, já que eles tinham a palavra de Deus ali para ouvir. E aqui nós vemos algumas questões do versículo 1, por exemplo, vivem na prática do engano e das fraudes, como eu já li aqui. E aí do versículo 2, eu queria que alguém se habilitasse, deixa eu ver aqui quem mandou no chat. Tem uma pessoa pedindo para... Ah, tá. Luana, você poderia aqui fazer a leitura do versículo 2? Por favor? Sim. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. E aqui a gente vê como eles estavam envolvidos com o pecado. Tão envolvidos com o pecado que eles não percebiam a Deus, eles não percebiam o que Deus queria fazer ali no meio deles. E aí aqui a gente vê até como uma aplicação também para os nossos dias, que Deus, ele vê o nosso pecado. Claro que aquele que busca a Cristo, que já está ali, é justificado por Jesus, mas essa graça que nos justifica não nos leva à carta branca de fazer o que nós queremos fazer, né? Nós devemos buscar ter essa percepção do que nós estamos fazendo, do que nós deixamos de fazer, para que seja possível o arrependimento. E aqui a gente vê o povo aqui nesse versículo 2, como eles não tinham mais essa percepção. Eles estavam tão cegos que eles não tinham mais a capacidade de se arrepender. Alguém pode ler o versículo 3, por favor? É o capítulo 7. Aqui alguém está ouvindo? Pode ler, Mari. Posso ler? Tá bom. O rei se alegra com a maldade dos habitantes de seu país, e os príncipes riem das mentiras que eles contavam. Acho que só tá aqui, né? Muito obrigada. Aqui a gente vê uma questão assim interessante, né? Como a maldade do povo estava alegrando as autoridades. Então, o povo se colocava na posição de que, assim, não estou desobedecendo ao rei. Afinal, a gente vai ver até ao longo aqui dos slides,
que o rei Jeroboão, ele impôs algumas coisas ali no reinado e que o povo não se desagradou. Na verdade, o povo começou a seguir aquelas coisas, que era maldade aos olhos de Deus, e ali eles estavam agradando ao rei, porque eles estavam fazendo aquilo que o rei estava colocando com intenção do seu próprio coração e não daquilo que vinha do Senhor. Eu queria que alguém estivesse lendo o versículo 4, por favor. Júlia, você pode ler o versículo 4? Acho que alguém começou a ler, perdão. Fui eu. Maria, pode ler, Maria. São todos adúlteros, queimando como um forno, cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. E aqui, essa semelhança ao forno, a gente pode fazer uma comparação no seguinte ponto, de que o povo, ele tinha prazer em pecar. É a semelhança do forno, assim, o padeiro nem precisava atiçar o fogo, que o bolo fazia por conta própria, ou seja, o povo nem precisava ser atiçado, porque eles tinham prazer em pecar, então eles tinham prazer em adulterar, eles tinham prazer em fazer aquilo. E aí e bem interessante essa comparação, né? Cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sobe a massa até quando a faz crescer. Então, assim, desde o momento ali você acendeu aquele fogo, colocou aquele bolo, deixou ali naquele volume ali do fogo, do início ao fim, o bolo vai fazer por conta própria ali. Segue assim algo naturalmente. E o povo estava pecando ali naturalmente. Não precisava alguém atiçar, não precisava alguém dizer o que eles tinham para fazer. Ligou o fogo, pronto. Eles estavam pecando ali por conta própria. É como se tivesse realmente ali aquele prazer em pecar. Não era necessário ninguém mandar, ninguém dizer alguma coisa. Oi, Érica, pode falar. Ah, tá. Obrigada. É porque eu tô aqui no slide, na tela do slide. Aí realmente tem muita gente pedindo para entrar. Ai, meu Deus, desculpa, pessoal. Pode ficar avisando, tá, gente? Muito obrigada. Vamos passar aqui o slide. Seja bem-vindo quem está chegando agora. E aqui eu coloquei um texto, né, sobre isso, né? O que Deus percebia sobre o povo é que a maldade aumentava continuamente, como eu falei, e eles buscavam agradar os governantes com suas maldades. E o exemplo disso é observar o contexto histórico em que Jeroboão ele fez deuses para o povo adorar. E aí o povo, a gente não vê ali o povo contestando o rei, mas a gente vê o povo realmente se entregando ao que o rei estava sugerindo. E a gente pode ver até o versículo 28 lá de Primeiras Reis 12. Eu não coloquei aqui Primeiras Reis 12, mas é Primeiras Reis 12, versículo 28. Depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Então aqui o rei, esse Jeroboão, ele está aqui como realmente um padeiro ali, atiçando, né? Colocando fermento ali naquela massa, né? Além de fazer aqueles deuses, ele faz ali aquela proclamação como se aqueles deuses realmente foi quem deu sustento para o povo sair da terra do Egito. E aí a gente vai ver como isso subiu a cabeça do povo, né? E aí aqui dos versículos 5 aos versículos 8, a gente vai ver aqui sobre o comportamento de Efraim, né? Alguém pode estar lendo, por favor, o versículo 5 e o versículo 6? Pode ler os dois? Posso. Muito obrigada, Ana. Júlia. Oi, Júlia, perdão. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão como os escarnecedores, porque, como um forno, aplicaram o coração, emboscando-se. Toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Mais uma vez, né, a gente vê essa comparação aqui poética, né, aqui trazendo algo costumeiro. Eu acredito, assim, né, aqui é algo meu mesmo, né, que naquele tempo eles tinham ali, assim, um grande trabalho em relação à padaria, né, em relação à produção de bolo, pão, porque Oséias usa justamente esse exemplo, assim, como forma de trazer clareza ali ao pensamento do povo, né? Hoje em dia, se eu fosse dar um exemplo para vocês, para aplicar aqui o contexto, eu poderia falar das redes sociais, que é algo costumeiro, algo que todo mundo
tem aqui conhecimento, e a gente vê aqui Osé trazendo essa comparação com o forno, com o pão, enfim, interessante. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Não. E aqui a gente vê que os governantes eles agem por si só, né? Nessa questão aqui das festas, de fazer essas próprias festas, como a gente vê aqui em Primeiros Reis, e a gente vê assim como os corações eles ardem em maldade. Aí traz essa relação aqui do forno, essa comparação, e aqui a gente vê o entendimento de que, assim, é fogo, coração, arder. A gente vê essa questão de que o coração deles não estavam se afastando do pecado, mas estavam a cada vez mais aumentando ali aquele prazer sobre o pecado, né? Por isso que ardiam muito mais. A gente até vai ver aqui outro versículo que fala que de noite era uma coisa, de dia eles já estavam ardendo. Eles destroem seus próprios governantes, porque ali as conspirações, as maldades que aconteceram, a gente vai ver como em Israel tiveram muitos reis e que esses reis morriam ali rapidamente ali e tinha uma grande tradição ali de reis, né? Reis indo e voltando não, né? Eles estavam morrendo, então eles estavam só indo, né? E corações que não se arrependem, né? Porque quanto mais o coração deles estavam ardendo em maldade, mais distante eles se encontravam do Senhor, então a possibilidade de arrependimento diminuía também. Aqui o texto, o versículo 5, eu coloquei aqui, mas aí você já leu, né, Júlia? Obrigada. E aqui a gente vê aqui em 1 Reis 12, né, vemos que Jeroboão, com a intenção do próprio coração, ele faz uma data comemorativa, né, para o povo sacrificar ali nos altares construídos por ele mesmo. Né? E a gente vê aqui que é uma festa guiada por mentes humanas, né? E sendo assim, não tem como produzir bons frutos. Então aqui a gente vê que nessas festas, como fala aqui o texto, no dia da festa, nossos reis são inflamados pelo vinho, né? E a gente vê aqui, quando se aproximam com suas intrigas, seus corações ardem como um forno. Então, assim, essas festas que foram colocadas, vou aceitar aqui, essas festas que foram colocadas, que foram ali uma data comemorativa criada por mãos humanas, que foi por Jeroboão, a gente vê ali que realmente não tinha como sair coisa boa dali, se é o próprio homem fazendo. E por que eu faço essa colocação? Porque a gente vê ali, no tempo ali em que o povo estava saindo do Egito, ali em relação ao povo que estava no deserto, a gente vê que tudo que eles iam fazer, uma festa, uma comemoração, a gente via que Deus mandava a palavra. Deus dizia, olha, vai, tal data do ano vocês vão festejar, vai ser dias tais, vai ser quantidade de dias tais, vocês vão fazer pão sem fermento, vão fazer pão assim e pão assim. Então, a gente vê que Deus ali era quem dizia como as festas iam ser feitas, o que eles iam sacrificar, o que eles iam fazer naquelas festas e qual a data das festas. E aqui nesse momento a gente vê como essas festas, que foi o próprio homem que colocou a data, que colocou como ia ser feito, estavam destruindo o coração do ser humano, né? O coração do povo, né? Vocês estão compreendendo até aqui? Eu falei eu acho que eu tô falando rápido demais, eu não sei. Alguém coloca aqui no chat, por favor, se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido para vocês, ou se vocês querem que eu volte a algum slide, por favor, alguém fala aqui no chat. Tá ótimo, obrigada, Maria Eduarda. Eu vou considerar ela como as 18 pessoas aqui total, né? Que respondeu. Ok, muito obrigada. E aqui a gente vai para o versículo de 8 a 11, né? Aqui a gente vai ver a influência dos estrangeiros. Mais uma vez. Que nada, Aldeane, seja bem-vinda. A gente vê aqui mais uma vez o povo fugindo de Deus para ir atrás dos estrangeiros, para colocar a sua confiança nos estrangeiros. Aqui eu queria que alguém lesse o versículo 8 e 9. A mesma pessoa lesse os dois versículos. Alguém? Ana. Ana, muito obrigada. Pode ler. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. E aqui, a gente vê aqui como essa influência dos estrangeiros, como essa amizade, esse relacionamento com os estrangeiros estavam sugando as forças. Ah, tá bom, vou falar um pouquinho devagar. A gente vê como essa influência dos estrangeiros estava sugando a força ali do povo, né?
Eles tinham ali uma relação de buscar e sempre recorriam ali ao Egito. A gente vai ver até um versículo aqui para a gente relembrar isso ali quando aconteceu no deserto, que o povo ele tinha essa facilidade de realmente recorrer ao Egito. Então, sempre que Deus buscava fazer uma obra ali no meio do povo, o povo, por pecar, por não se arrepender, ficava ali algo inacabado, né? Então, ali, Deus poderia estar construindo algo no meio do povo, estar fazendo algo, levantando algo, e o povo corria, se voltava, né? E ali a gente vê um ciclo vicioso, como uma irmã comentou ontem, realmente. Deus trazia algo para aquele povo, né? Para que aquele povo estivesse mais perto dele. E o povo corria, e o povo desobedecia. Então, a gente vê aqui realmente um bolo que nunca ficava bom, que nunca ficava bem feito, que colocava ali no forno, quando era Deus querendo construir algo, e o povo, assim, não deixava Deus finalizar ali o que Deus queria fazer naquele tempo, sempre corria para longe. E aqui eu queria que alguém lesse o versículo 10 e o versículo 11. Por favor, a mesma pessoa pode ler os dois versículos. Eu vou indicar, eu acho que... Emily, você pode ler, se você estiver aí. Jordana, se você estiver aí, você pode ler também. Será quem está aí? É o 10 e o 11? Isso, Mari. Tá bom. Seu orgulho em outros deuses condenou Israel abertamente. Apesar disso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não tenta procurá-lo. Israel é como uma pomba tola, sem juízo, que pede ajuda ao Egito e voa na direção da Assíria. Aqui, muito obrigada, Mari. Aqui no versículo 10 a gente vê uma questão importante, né? Interessante, sobre ali a arrogância, né? Sobre o orgulho do povo, né? Quando era colocado ali um conselheiro da parte de Deus, o povo realmente era orgulhoso, né? Não queria ouvir sobre aquilo. Então, era a própria destruição do povo, né? Ali o povo se lançava sobre os estrangeiros, pegava ali a influência dos estrangeiros, eram enganados, eram facilmente levados como bobos. Obrigada, Jordânia. Mas eles não se voltavam para Deus, né? Eram orgulhosos, não queriam receber a palavra, né? E aí a gente vê outra questão aqui do versículo 11, que é muito importante para nós, para uma aplicação atual para nossas vidas, que é a questão do povo, que mesmo sendo enganados pela falta de entendimento, pela falta de discernimento, o povo apelava ali para o Egito, sabe? Era uma relação ali tóxica, eles apanhavam e aí eles iam atrás, apanhavam do Egito e iam atrás. Apanhavam no sentido de serem enganados, né? Porque enquanto eles buscavam a Síria e apelavam para o Egito, esses povos estrangeiros estavam fazendo emboscada, né? Para escravizar futuramente o povo, né? E eles não tinham discernimento de nada, eles se deixavam ser enganados, apelavam para esses povos. Eles negociavam seus valores. Por que eles negociavam seus valores, né? É importante a gente fazer uma aplicação para hoje, né? Que muitas das vezes nós nos colocamos na posição de conhecedores de Deus. Nós dizemos assim, eu conheço a palavra, eu conheço, jamais eu vou idolatrar, jamais eu vou me voltar contra Deus nessa área. Isso mesmo, uma cilada, Luana, muito bem colocada. E isso acontece hoje em dia em nossas vidas, né? A gente fala assim, eu tô aqui fazendo isso, jamais vou cair nesse pecado. Né? A gente até fala assim, outrora eu caí nesse pecado. Hoje eu tenho uma experiência, não caio mais nesse pecado. Então a gente fica se colocando nesse tipo de cilada. Por que é cilada? Porque a gente, mesmo não dizendo assim, estou confiando em outro religioso, em outro tipo de religião, mas está confiando na própria força, né? E nós não temos força em nós mesmos, até porque na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, quando nós colocamos essa força sobre nós, que nós conseguimos vencer isso, nós conseguimos vencer aquilo, nós estamos nos colocando numa cilada, né? Porque não podemos confiar em nós mesmos.
E sobre o conhecimento que eu falei aqui, e eu mesma me cortei, né? Mudando de assunto muito rápido, desculpa. É que às vezes a gente se coloca na posição de que acha que conhece a Deus, que acha que conhece sobre a palavra, e daqui a pouco a gente está cometendo isso ou aquilo porque a gente realmente não tem conhecimento sobre aquilo. Não tem um conhecimento profundo sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus. Então, daqui a pouco a gente tem versículos memorizados, a gente tem ali uma base cristã, mas a gente não tem um relacionamento com Deus. E é justamente o relacionamento que vai nos dar o conhecimento verdadeiro sobre quem é Jesus. E aqui a gente vê uma questão, aqui esses textos correlatos, esses textos assim, que eu não sei a palavra certa, mas eu vou lembrar aqui. Referência, acho que é referência que chama. Eu coloquei aqui Números 14, 4. Olha aqui, o povo estava aqui lá no Egito. Para quem aqui não tem esse conhecimento, o povo estava sendo escravizado pelo Egito lá no início. Aí veio alguém de Deus, Moisés, conduziu o povo para sair dessa escravidão. E o povo passou anos no deserto, sendo sustentado por Deus. Mas muitas e muitas e muitas vezes o povo murmurava, porque eles não queriam viver sobre aquele sustento. Eles achavam que Deus pode não me sustentar, né? Vamos morrer aqui. Então, eles realmente não confiavam, assim, na mão provedora de Deus. Mesmo que Deus abriu lá aquele mar para eles passar, e aí fez muitas e muitas outras coisas. Mas o povo murmurava. E aqui a gente vê um versículo desse momento que o povo está ali vagando pelo deserto. Olha o que o povo fala. Números 14, 4. E murmuravam uns com os outros. Escolhamos um líder e voltemos para o Egito. O povo estava aqui, no versículo anterior, se você ver, o povo estava dizendo assim, porque ele não tirou do Egito para nos matar aqui, matar nossas mulheres? Não era mais fácil nos deixar lá no Egito para que nós fôssemos mortos lá no Egito? Realmente, é muita incredulidade, Luana. E aqui a gente vê assim, olha só como o povo é muito engraçado, né? Como nós, né? Porque o mesmo coração maldoso deles é o nosso coração maldoso. Quando eles estavam no Egito, eles clamavam ali que queriam ser salvos ali, daquela escravidão. Queriam ser salvos do Egito. Então, ok, tiraram o povo do Egito, o povo que murmurou. Quando eles estavam longe do Egito, eles murmuravam para voltar. Ou seja, era uma inconstância. E essa inconstância de saber o que Deus vai fazer, de confiar no sustento de Deus, ela vem de uma falta de relacionamento verdadeiro com o Senhor. Olha, eles tinham um líder que foi Moisés, enviado por Deus, eles foram retirados dali, mas quando eles chegam num dado momento, eles mudam totalmente de pensamento e querem outro líder e voltar para o Egito. Ou seja, o povo não sabia o que queria, porque eles não conheciam a Deus e não sabiam onde Deus poderia levar eles. E hoje a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Muitas vezes a gente clama ao Senhor por algo, e aí Deus vem com isso na nossa vida, nos sustenta, e a gente chega num dado momento e fala, quero outra coisa. Não era bem isso que eu queria? Senhor, né? E aí a gente traz mais uma vez sobre algo que ontem, até mesmo a Érica colocou aqui pra gente, que pode ser aplicado hoje, né, no nosso contexto atual, sobre a questão de nós o tempo todo buscarmos algo. Nós queremos aqui aquela satisfação pessoal. Vou aqui aceitar. E aí, essa satisfação pessoal, esse busca por outras coisas, nos coloca na posição assim. Ok, Deus me deu isso, mas eu não acho que isso é suficiente. Se Deus tivesse me dado isso, mas tivesse me dado de outra forma, seria melhor, né? Então aí a gente fica com o nosso coração maldoso o tempo todo buscando satisfação. A gente quer se satisfazer nas coisas que acontecem, nas coisas que Deus nos dá. Mas a gente sabe que do lugar que Deus nos tira e das coisas que Deus traz na nossa vida, daquilo que o Senhor tira, daquilo que o Senhor traz, é para a glória dele e não nossa. Então, a murmuração é sempre insatisfeito, Noemi, porque a insatisfação, ela traz essa murmuração, né? Ela faz com que a gente ache que o que Deus nos traz não é suficiente. Deus me tirou do Egito, mas não é suficiente.
Deus tem que aqui, ó, me colocar na mão o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, senão eu quero voltar para o Egito. Então a gente nos coloca nessa posição assim de crianças mimadas. E isso aqui que eu coloquei, né? Que antes mesmo dele chegar à Terra Prometida, antes dele chegar onde Deus queria os colocar, ou seja, no processo que eles queriam passar, no processo, eles estavam preferindo a vida antiga. No processo, olha só, antes de chegar, antes de finalizar ali o que Deus estava querendo fazer. Então, eles estavam depositando a confiança nos povos estrangeiros. Eles estavam pensando assim, quero voltar para o Egito porque é melhor do que isso que está acontecendo aqui, né? Ou seja, depositando confiança no Egito, né? O lugar que eles queriam sair. E para uma aplicação atual, a gente vê aqui que o povo padecia por falta de discernimento. E hoje ainda nós podemos ver isso, né? A falta de conhecimento sobre Deus leva o homem, nos leva a confiar em si próprio, né? E na pessoa que tem mais poder. E isso acontece até no básico. Quando nós estamos passando por alguma questão na nossa vida, muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de chegar aos pés do Senhor e orar sobre aquilo. A gente sempre quer colocar o nosso problema na mão de outro, para que outro ore, para que outro traga a solução. E daqui a pouco que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, mas eu tô ali substituindo algo, né? Eu deveria primeiro recorrer ao Senhor, né? E não a quem eu acho que tem mais e mais a me oferecer, independente de quem seja. E aí, quando eu orar, eu tenho que ter confiança de que Deus vai trazer a pessoa certa para me aconselhar, mas sabendo que é Deus que está usando aquela pessoa, né? E não eu que saio lá para buscar com as minhas próprias intenções alguém. Versículo 12 a 13, eu mudei a cor porque eu não escrevi sobre esses dois versículos, apenas transcrevi algumas partes do versículo 12, eu transcrevi a parte B, que aqui a gente vê como Deus está falando sobre a destruição sobre Israel. Aí a gente pensa, Deus ali estava tentando realmente fazer algo com aquele povo não estava querendo. Tem que haver castigo, né? Ali ia haver alguma coisa. Isso, realmente, Valmira. A gente vai até ver aqui isso, Valmira, a gente vai ver sobre isso. Segura aí, segura teu pensamento, que a gente vai ver sobre isso aqui. A gente vê aqui que Deus fala, eu punirei severamente, de acordo com as mensagens que tem ouvido na sua comunidade. Deus trouxe ali a profecia, né, do povo. Ai dessa gente, jamais deveriam ter me desprezado. Ó, a destruição vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim. E aqui a gente tem que entender que até mesmo nesse momento aqui de destruição, nesse momento aqui de castigo sobre o povo, Deus não estava procurando ali algo ruim sobre o povo. Todos os planos de Deus é para o bem, é para a glória dele, mas para o bem do seu povo. A gente vê, como a Bíblia fala em Isaías, que os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, daqui a pouco que eles iam passar por realmente algo muito ruim, que era ser levado a cativo, ali ser levado ali naquela cilada, que eles não iam ter os próprios reis, mas eles iam ser governados por outros reis. Até mesmo nisso, era para que Deus se revelasse, era para a glória de Deus. Então, até mesmo naqueles momentos que a gente ai, tá doendo tanto. Até nesses momentos de sofrimento, a gente tem que entender que Deus trabalha em nossa vida, não é procurando ali nos castigar. Isso a gente está falando do povo de Deus, né? Povo de Deus. Não é procurando o mal do povo de Deus, mas procurando o bem. A Bíblia fala que todas as coisas, isso, aperfeiçoamento, Luana. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, que Deus trabalhar na vida dos que o amam não é para destruição de alma, né? Mas sempre na intenção de levar o povo a se arrepender. E aqui sobre aperfeiçoamento, eu lembrei de um versículo na Bíblia que fala que a boa obra que Deus começou, ele irá terminar. Então, mesmo que venha percalço, mesmo que venha as circunstâncias ruins do nosso coração, o que Deus tem para realizar não é interrompido por aquilo que nós somos, por aquilo que nós fazemos. O que Deus quiser fazer sobre nossa vida, para a glória dele e para que ele finalize essa boa obra, ele irá fazer. Aqui, agora a gente passa o slide, né? E aqui a gente vai ver, a gente vai chegando aqui para a finalização do nosso estudo.
E a gente vai chegar aqui nos versículos 13, parte B, então eu tirei a parte A, que a parte A já passou, e aqui a parte B, e até o versículo 16, que é o último versículo. E aqui a gente chega ali, né, onde Deus está falando aqui, né, em relação que o povo não busca a Deus, né? E aqui a gente vê mais uma vez que Deus ele tem um desejo de redimir o povo, né? Eu gostaria que alguém tivesse lendo o versículo 13 para mim, por favor. Se alguém tivesse versão NVI, dá para ver como tem redimi-lo, mas talvez na outra versão não possa ter, mas tem o mesmo sentido. Ana, Mari, vocês podem ler, se vocês tiverem aí, o versículo 13, por favor? Eu vou ler. Obrigada, Stephanie. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Olha só, como a gente vê uma questão aqui interessante, né? O desejo de Deus de redimir o povo. Desde que o pecado entrou no mundo, o Senhor ele tem trabalhado e ele trabalhou, né? Ali a gente vê muitos antes de Jesus voltar, ali tirando o povo de onde eles estavam, colocando em outro lugar, ordenando, dizendo, proibindo, dizendo vá, dizendo fique, como forma de redimir, né? Independente do pecado. Se esse é o desejo de Deus, independente do nosso pecado, independente do que nós estamos fazendo, o desejo de Deus vai continuar em querer redimir o seu povo. E isso é graça, porque assim, nós não podemos nos colocar na posição de dizer assim, ai, que Deus me ama tanto que não quer que eu viva em pecado, que quer que eu viva em santidade, então Deus é muito assim, aquele meu amiguinho, que eu vou estar pecando, eu vou estar pecando, eu vou estar pecando, e sempre lá no final ele vai fazer com que eu faça isso ou aquilo, porque o desejo dele é de me redimir. Isso tem verdade, mas eu falei em tom de ironia, porque muitas das vezes o coração humano pode querer pecar, sempre estar em pecado, por ter aquele pensamento de que Deus vai querer me redimir mesmo, Deus vai me perdoar mesmo, porque o desejo dele é de me redimir, e essa graça que nós não merecemos, ela, como eu falei outrora, né, aqui no início, ela não é carta branca para a gente fazer isso, né? O cristão, o verdadeiro cristão, ele não se coloca nesse tipo de cilada, de ficar pecando, pecando, pecando. Ele só coloca no seguinte sentido, de que eu vou caminhar para melhorar, para ser um cristão melhor, porque é isso que agrada o coração de Deus. Então, assim, nós devemos ter essa consciência. Ok, Deus deseja redimir o povo, o desejo dele continua. Ele trouxe Jesus, né? E a graça nisso. Então, que nós viemos assim nos colocar nessa posição, sabe, de observar nossa vida, do que nós estamos fazendo, do que nós deixamos de fazer, e nos agarrar a esse desejo de Deus, de querer que nós estejamos próximos a Ele, sabe? E aqui a gente vê no versículo 14 algo que a gente pode correr risco também hoje, sabe, em fazer. Eu vou ler, tá? Versículo 14 fala assim: eles não clamam a mim do fundo do coração. Quando gemem orando em suas camas, e eles também se ajuntam por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Aqui a gente vê duas questões. Eles buscavam a Deus, ok. Oravam, ok. É isso que o versículo 14 está dizendo, não é? O versículo não está dizendo que eles não oravam, ora, está falando. Eles não clamam a mim do fundo do coração, né? Quando eles gemem orando em suas camas. Então, aqui esse versículo 14 está dizendo que eles oravam, mas que não era com sinceridade, né? Então, eles ali tinham tanta interferência ali desses povos estrangeiros, se alguém tiver Bíblia de comentário aí, não sei. Eles tinham tanta interferência aí dos estrangeiros, que até mesmo eles buscando a Deus, o coração deles não estava ali ligado a Deus, não estava conectado a Deus, estava conectado a práticas maldosas, a outras coisas. Então, aqui a gente vê como o pecado nos afasta de Deus, porque o pecado, ele nos impossibilita de ser sinceros, de nos colocarmos de forma agradável a Deus. E eu já vi muita gente compartilhando um versículo que fala assim, tipo assim, nada nos separará do amor de Deus, né? E se agarra nisso, né? E continua vivendo a vida como bem entende. Mas a gente precisa entender que a maldade, ela nos afasta de Deus.
Não tem como vivermos na maldade e estarmos ligados a um Deus que é santo. A gente tem que olhar para Deus como Deus santo, porque Ele é santo, né? Então, a gente não pode achar que eu estou caminhando com Deus e estou pecando. Ou eu estou pecando, vivendo em pecado constantemente, ou eu estou andando com Deus. E aqui vamos fazer uma ressalva, que a gente vê na Bíblia, que não é possível que o homem ande sem pecar. Mas aqui eu não estou falando do pecado inconsciente, que a gente peca e fala, eita, agora que eu me toquei que eu pequei, eu estou falando do pecado que a gente se coloca lá. A gente, olha, eu sei que Deus não quer isso, mas eu vou fazer, porque Deus vai me perdoar. Estou falando desse tipo de pecado, que nos afasta de Deus constantemente. O famoso conformismo, sem um prazer na comunhão. É verdade. Essa questão de tá tudo bem da forma que tá. Tá tudo bem eu ser um crente morno, né? Tá tudo bem. Eu tô aqui na igreja, eu tô aqui na comunhão, mas não há sinceridade, né? Há oração, mas a oração sem sinceridade. Eles alegram-se nas festas. A gente vê aqui nesse versículo 14 que o povo tinha ajuntamento, mas era nas festas. Por causa do vinho, eles se ajuntavam. Mas quando era para ser em relação a Deus, eles se afastavam. Uns ficavam lá em Jerusalém, né? Ali no templo, e outros iam adorar outros deuses, fazer outras coisas. E aqui a gente vai ver, aqui o versículo 15, eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam mal contra mim. Aqui a gente vê a questão do desejo de Deus de realmente trazer remissão para o povo, ensinando o povo, fortalecendo o povo constantemente. E ainda mesmo assim, esse povo vendo ali o trabalhar de Deus, era um povo que se afastava, que iam em direções erradas. Eu queria que alguém estivesse lendo. Vou passar aqui o slide, perdão, que tinha outra coisa que eu ia falar. Aplicação atual. E quando vou na aplicação atual, a gente vai ver aqui Mateus 6,5, para a gente voltar aqui essa questão da oração sem sinceridade. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. A gente vê aqui Mateus 6,5, parte A e parte B. Tem a parte C, mas eu não coloquei aqui, tá? Do versículo 5 de Mateus 6. A gente vê a questão aqui que Jesus estava falando, aconselhando o povo como orar, se resguardando, né? Para que a oração não fosse uma oração que tivesse interferência de agradar, sabe? Quando você faz alguma coisa na obra, você não, peraí. Não posso falar assim, vai que vocês acham que eu tô dizendo que é vocês, né? Mas sabe quando há momentos, vou falar no meu coração, Joelma, sabe quando há momentos no teu coração que tu procura fazer algo, mas que não é com sinceridade, mas é apenas para mostrar o que tu sabe fazer na obra? Então, Jesus está aconselhando para fazer ao contrário disso, né? Para se colocar na posição de realmente estar ali em sinceridade de oração. E ele diz aqui uma forma de oração, né, que seja resguardando ali no seu quarto, mas não é a regra, né? Mas é uma questão ali que ele está dizendo, olha, procure orar de forma que você esteja ali querendo agradar só a mim, sabe? Que não seja ali na sinagoga, nas esquinas, porque vocês querem ser vistos. Não faça essas coisas porque vocês querem ser vistos. Não orem, não gemem em oração porque vocês querem ser vistos, sabe? Procurem se colocar em ambiente em que seja possível estarem em sinceridade de coração. Essas são as minhas palavras, não tem na Bíblia, ok? Até mesmo no Joelma, Oi? em relação a isso aí, o ensinamento, né, para as pessoas que conhecem a Deus. E as pessoas que estão na igreja buscando a Deus, elas deviam praticar mais isso. Porque lembra o ensinamento de Jesus, como que era? Ele não ia lá onde o pessoal, onde tinha as igrejas. Ele procurava as pessoas no mundo, aquelas pessoas que as pessoas davam menos valor, entendeu? E dava o ensinamento em cima daquilo. E hoje eu vejo pessoas dentro da igreja, velho, que vê um irmão desviado, critica tanto, fala tanta palavra negativa, achando que vai ajudar o irmão a voltar para a igreja, mas não volta, filha, só afasta mais. A gente vê muito isso, sabe? A gente realmente vê que Jesus fala, né, que ele veio para os que estavam doentes, né? Como cristão, só fazendo assim uma conexão com o que você falou, né, que é muito pertinente, importante, muito obrigada pela sua participação. Gosto muito quando o aluno participa.
É interessante a gente notar que realmente, se a gente não tiver em oração sincera a Deus, a gente não vai ter bom procedimento diante dos homens, sabe? Então a gente pode até dizer assim: eu sou uma boa pessoa que não ora, uma boa pessoa que não busca a Deus em sinceridade, uma boa pessoa que não se coloca realmente diante de Deus como um cristão de verdade. Então entra em conflito. Se eu acho que eu estou bom diante do homem, mas não estou bom diante de Deus, será? Porque a gente tem que entender que o nosso relacionamento com Deus, ele interfere com o nosso relacionamento com as pessoas. Então, se eu estou em sinceridade de oração, eu vou ter bons frutos. A oração providencia bons frutos, né? E aí envolve o que você falou, né? Um é o cristão que está em sinceridade e não vai falar mal, né? Busca não falar mal, busca dar o braço, né? Estender a mão. E Deus fala aqui em Isaías 31, ele fala assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. E esse versículo aqui de Isaías 31, ele faz uma conexão aqui com Isaías 16, que é o nosso último versículo, quando fala assim: eles não se voltam para o Altíssimo, são como arco defeituoso, seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes, e por isso serão ridicularizados no Egito. Esse último aqui que fala eles não se voltam para o Altíssimo, porque assim, o povo, como a gente até lê aqui em Isaías, eles se colocavam constantemente na posição de confiar no Egito, de confiar em povos estrangeiros. Então, no coração deles, não tinha espaço para eles se voltar para o Altíssimo. Tem até aqui, na versão KJA, que é King James, sei falar muito bem, na outra versão fala assim, que eles se voltam para o Altíssimo, mas em direção errada. E aqui fala assim, eles não se voltam para o Altíssimo, são como um arco defeituoso. Assim, o arco, aquele objeto arco, é aquilo que a gente usa para acertar a flecha num alvo. Então, assim, eu vou aqui pegar o arco e a flecha para acertar no alvo. Mas o arco está com defeito, eu não vou conseguir apontar no meu arco. Então, assim, o povo até poderia dizer que ia buscar Deus, né? Como um arco, ia focar lá no alvo, de buscar o Senhor. Mas eles eram um arco defeituoso, porque mesmo que dissesse ali, que eles por um momento pudessem querer buscar o Senhor, mas a direção deles era totalmente errada. A forma que eles estavam buscando sem sinceridade era errada, né? Era um arco defeituoso, realmente. Aqui fala que Deus alerta eu escrevi, né? Deus alerta seu povo Deus alerta seu povo sobre a direção errada em que eles estavam buscando para o socorro. Estavam buscando espera, que eu já estou finalizando, perdão. Eles estavam buscando ali o Egito e não estavam buscando o Senhor. Eu gostaria de saber se alguém tem dúvida, se alguém tiver dúvida sobre contexto histórico, sobre algum versículo aqui, sobre alguma palavra, pode escrever aqui, que se eu não souber, a gente tem uma equipe com várias professoras que estão trazendo estudos sobre Oséias. Então, aquilo que eu não souber, elas podem responder, tá bom? Eu vou falar que eu vou botar aqui o versículo final, que é a aplicação atual para meditar. Eu trouxe Salmos 20. E aí, depois que eu falar aqui essa aplicação atual, eu vou ali colocar a tarefa para nós, ok? E por que eu trouxe primeiro essa aplicação atual para meditarmos? Porque aqui a gente vê em Oséias 7, como o povo não tinha espaço para buscar a Deus, porque eles buscavam os povos estrangeiros. Eles confiavam em cavalos, eles confiavam em exército, porque achavam que era o que ia sustentar eles. Então, eles não confiavam unicamente em Deus, né? Então, por isso eles acabavam buscando outros deuses, buscando outros meios para a solução de sua vida. Por isso que eu trouxe essa aplicação atual, que essa aplicação atual que o salmista traz é um contraste sobre o que o povo de Israel estava fazendo. Aqui eu vou ler. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Aí fala aqui, eles vacilam e caem, esses que confiam em cavalos. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Que possamos aplicar isso para a nossa vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que está precisando confiar no sustento de Deus, que
que está precisando realmente se colocar na posição de confiar no nome do Senhor. Mas fica um alerta do meu coração para o seu coração, da parte de Deus, claro, porque vai para o meu também, de nos colocar na posição de confiar no nome do Senhor. Olha, às vezes a gente vê o nome de Deus, o sustento de Deus, como uma coisa muito abstrata, sabe? Como uma coisa distante demais, como uma coisa de assim, vou fazer aqui uma dramatização. Senhor, eu te peço que tu me abençoe, Pai, nessa área. Eu preciso de um emprego. Ou, Senhor, eu preciso de um relacionamento. Ou, Senhor, eu preciso que você melhore o meu relacionamento. Senhor, eu preciso que você melhore minha convivência com essa pessoa. Aí eu faço minha oração rápida e saio atrás das minhas próprias soluções. Ou seja, eu orei rapidamente porque o meu coração está muito aflito. Então, é isso que o crente faz, né? Na hora da aflição, orar rapidamente. E aí eu oro rapidamente e saio atrás da minha solução. Começo a mandar mensagem na WhatsApp para várias pessoas, pedindo solução, me abrindo o meu coração. Não é mal se abrir para as pessoas, ok? Mas depende de qual seja a sua intenção e de quem seja a pessoa. E aí a gente começa a se abrir para alguém, buscando solução, buscando uns conselhos. Eu quero um conselho, eu quero um conselho, eu quero um conselho. E aí a gente se coloca nessa posição de estar confiando em carros e cavalos, e não no nome do Senhor. Porque a gente tem visto, ou começa a ver o nome de Deus como algo abstrato, como algo, o Senhor vai me sustentar, mas deixa eu ir aqui procurar minha solução. Vocês entenderam? E a gente não pode ver assim. A gente tem que ver realmente Deus, assim, como quem nos sustenta de verdade, sabe? E mesmo que às vezes demore, na minha percepção, mesmo que demore, mesmo que tempo passe, mas Deus tem trabalhado. Se não me engano, é Isaías que fala assim, Deus não é como os deuses de outrora, tá falando ali dos deuses que o povo construiu para si mesmo. Porque Deus é Deus que trabalha para os que neles confiam. Tá dizendo assim, né, que Deus não é como aqueles deuses que não fazem nada. Porque o nosso Deus, o Senhor, ele é Deus que trabalha para os que neles confiam. Então, a gente tem que ver realmente nos colocar nessa posição, sabe? Até mesmo para quem está distante do Senhor, para quem não tem andado uma vida condiz com o Senhor, não entra no desespero, sabe? De desistir da vida, de desistir do que você está fazendo, mas vai buscando o Senhor, sabe? Vai buscando soluções no Senhor, para que Deus traga, porque Deus, ele sustenta. A gente não pode ver que só o trabalho é o sustento de Deus. Só o dinheiro que cai no final do mês é o sustento de Deus. A gente tem que ver que todas as coisas que alegram o nosso coração, que nos fazem alguém melhor, que nos sustentam no dia a dia, vem da parte de Deus, porque por mãos humanas só vem coisa ruim, só vem maldade. Então, vamos pensar dessa forma. E aqui eu trouxe uma tarefa do dia. Eu coloquei aqui para a gente escrever uma oração a Deus, escrever no papel, sobre como anda o desejo do nosso coração, né? Por que isso é importante? Porque às vezes a gente lê essa história aqui do povo de Israel e diz assim, mas eu não estou adorando nem um bezerro de ouro. Eu não coloquei nenhum retrato da pessoa que eu amo aqui na parede, estou adorando ela todo dia, cantando para ela todo dia. Eu não estou fazendo isso. Mas a gente tem que pensar nas pequenas coisas do dia a dia, nos meus pequenos desejos. O que eu estou desejando hoje? O que você está desejando hoje, Stephanie, Valmira? O que você está desejando hoje, Aleph, Ana? Sabe? É esse desejo, sabe? Esse desejo que está no seu coração. Ele realmente está glorificando a Deus? Ele está priorizando o Senhor? Está colocando Deus como o Senhor de sua vida? Então, a escrever a carta está em relação a isso. Quando você acordar, que você fizer o seu devocional matinal. Por que é importante fazer o seu devocional matinal? Porque quando você lê a Bíblia, você tem um guia do que fazer, você tem conhecimento sobre Deus, né? Então não adianta muito orarmos a Deus sem conhecimento, né? Apesar de que o conhecimento tem que vir de outrora, né? Um conhecimento de Deus, ele se constrói. Então, a gente não vai conseguir conhecer a Deus num único dia. Mas o ponto é a gente entender isso. Fazer o devocional ali, a leitura ali daquele texto bíblico, e aí fazer uma oração escrita para Deus. Pode ser uma oração de 3 linhas, pode ser uma oração de 3 palavras, não sei. Vai que rola, né? O importante é a gente fazer esse exercício como forma de vasculhar
ali o que está no nosso coração. Você para aqui, você imagina que o seu coração é uma gaveta e você está procurando, vamos supor que está procurando ali um veneno, né? Algo maligno que não devia estar naquela gaveta. Aí você observa e para e pensa, qual é o veneno que tem no meu coração? Qual é o desejo maligno que tem no meu coração? O desejo que me afasta de Deus? Senhor, é esse. Senhor, eu acordei desejando isso. Senhor, eu dormi desejando isso. E esse desejo, ele não me traz para perto de ti. Ele me leva para longe, porque esse desejo tem substituído a pessoa de Jesus. Entenderam? Então, é isso. E quem fizer essa oração, pode mandar no grupo, né? Pra gente ir compartilhando. Gente, e é isso, né? Alguém tem algo para falar? Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. E eu vou finalizar aqui a gravação. Quem tiver dúvidas, pode deixar no grupo, tá bom? Ou pode deixar aqui no chat, ok?